Família, o Jack Estripador agora tá vindo, deixando aquelas cartinhas, né, que a gente já viu, e tem um mistério envolvendo essas cartas aí. Agora estamos começando aí Christina Hope com a Alexia Midgar também, a galera tá começando a vir junto justamente para poder tentar desvendar esse mistério do que tá escrito nas cartinhas, do que o Jack Estripador tá querendo dizer. E detalhe, a Delta ainda quase cagou a experiência lá do Cid, quase que explanou ele pra geral, tá ligado? Por conta dele ser o Jack Estripador, mas isso tudo a gente vai ver nesse capítulo novo aqui. Vamos que vamos, cara. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, na continuação de hoje de Kage no Jitsuryukusha, depois de mais alguns nobres sendo derrotados aí, né, daquela emboscada que aconteceu lá no quarto da mansão Hope, quando o sol da manhã começou a brilhar no dia seguinte, uma investigação dos cavaleiros estava sendo conduzida para poder ver tudo o que rolou, cara. A Christina e os outros estavam sendo interrogados por Gray, o chefe do departamento da divisão de investigações dos cavaleiros, para ele entender, né? Ele até lançou um olhar meio desconfiado para Christina e tal, mencionando a possibilidade do Jack o Estripador ser um assassino contratado por ela, ou melhor dizendo, pela família Hope, né? Ele já sabia que ela não queria essa sujeira toda no mundo. A gente sabe dessa parada, ela falou que os nobres lá eram muito corruptos, e eu tô falando isso há vários vídeos, galera. O Gray explicou que a família Hope estava sendo investigada por supostamente atrair e incriminar o Conde Owain Paul, tá ligado? O Visconde Shinobi e o Marquês Jet também estavam nesse meio dessa mutreta aí. A cidade estava obcecada agora por quem? Jack Estripador. O medo estava crescendo cada vez mais e poderia levar uma caça às bruxas a acontecer. Apesar da objeção da Christina, o Gray começou a enfatizar ali uma difícil posição dos cavaleiros diante a todos esses rumores aí públicos, tudo que estava rolando, né, do pessoal da vila. Depois da saída do Gray, a Christina começou a expressar um pouco de preocupação sobre a família Hope, sobre eles serem tratados como criminosos, né, porque não era isso que ela queria, e o Cid até começou a pensar sobre a possibilidade de provar a inocência da família. Só que a Kanade sugeriu que os Lâminas Noturnas lá definitivamente culpariam a família Hope acima de qualquer coisa. E a discussão se voltou para uma mensagem deixada pelo Jack o Estripador, a possível conexão com o próximo alvo que eles tinham. Quando eles decifraram essa mensagem, a Kanade e o Cid perceberam que o Jack planejava agir na Mansão Branca lá no 10º dia da 10ª semana de inverno, e a Christina começou a expressar um certo desconforto com o fato do Jack o Estripador deixar essa mensagem tão clara pra eles. Porra, que assassino quer fazer isso? Deixar o troço tão perfeito ali, tão fácil de se decifrar. Então o Cid sugeriu que o Jack poderia estar se comunicando de alguma forma ali, né? Afinal de contas, a gente já sabe que ele é que é o Jack. A Christina decidiu então falar pro Gray sobre essa descoberta, visando alguma colaboração entre os cavaleiros e os Lâminas Noturnas ali para poder enfrentar o Jack, mesmo que isso significasse uma possível morte no geral ali. Só que olha só, galera, a Alexia, que também chegou, quando ela devolvia a mensagem do Jack Estripador ali para Christina, ela viu aquilo ali e também estava começando a entender. A princesa explicou que os cavaleiros iam reforçar a segurança em torno da Mansão Branca, só que eles não entrariam na mansão. Coisa, né, sei lá, vai que algum deles estava infiltrado e poderia querer matar a Christina por isso. Beleza, os Nightblades então, né, as Lâminas Noturnas pela sua vez, estavam se reunindo para enfrentar o Jack lá na Mansão Branca. A Christina expressou uma certa preocupação sobre essas habilidades excepcionais do Jack, né, e começou a pensar também sobre os motivos que levaram ele a fazer isso. A Alexia até sugeriu que poderia ter um passado doloroso envolvido por trás do Jack Estripador que levou ele a se tornar um assassino cruel. Mesmo assim, a princesa propôs que fossem para lá, para a Mansão Branca, no dia seguinte para poder vigiar junto com todos os outros cavaleiros. Quando discutiram algumas preocupações da Christina, a Alexia mencionou a Claire também, que ainda não tinha acordado do sono. Também o médico suspeito, o Dr. Mo, né? A conversa entre eles voltou para a relação entre o Cid e a Claire nessa hora, considerando algo invejável pelos outros, né? Dois irmãos que se dão muito bem aí. Só que a Alexia planejava comprar doces da Mitsugoshi para poder presentear o Cid da próxima vez que encontrasse com ele. Afinal de contas, ela também tinha uma quedinha por ele, né? A princesa também mudou de assunto do nada, compartilhando que tinha conversado com o rei de Midgar sobre o recente incidente e todos os eventos passados, tá ligado? A Alexia começou a relatar um pouquinho dos acontecimentos do dia anterior, revelando que tinha uma necessidade de compartilhar, né, todas as preocupações com alguém de confiança, porque não era qualquer um que ela poderia chegar e se abrir. Isso aí é normal, né? Ela tinha visto tudo acontecendo, então ela foi lá e falou que confrontou o rei no quarto privado, expressando todas as preocupações sobre a tolerância do rei em relação à arrogância de todas as Lâminas Noturnas. O rei de Midgar explicou sobre uma certa complexidade política que estava acontecendo, a necessidade de lidar de uma forma inteligente com o culto dos diabolos, além de também revelar a existência do Shadow Garden, né, e a sua influência total aí no equilíbrio de poder do mundo.
Era como se fosse uma batalha do lado obscuro, né? Literalmente da sombra, do Shadow. Olha só, o rei começou a ponderar sobre a difícil escolha que ele teria que fazer entre o culto dos diabolos e o Jardim das Sombras. Qual ele ia ajudar? E ele compartilhou vários detalhes sobre a situação geopolítica que foi mencionada, a pressão do culto e todas as ações do Shadowgarten e a difícil posição do reino de Oriana no meio do caminho. O relato mais detalhado se apresentou ali uma certa complexidade, a alianças e desafios enfrentados pelo reino diante de todas essas forças poderosas. Cara, eu até entendo que é realmente muito difícil você saber qual desses lados você vai se juntar, né? Eu me juntaria ao Shadowgarten, mas a gente que é de fora é fácil falar. Quero ver tu tá na posição do rei lá, sem saber quem é do bem e quem é do mal. Apesar de que dá mais ou menos pra entender, né? Beleza, a narrativa começou a explorar várias mudanças drásticas no mundo, várias coisas destacando a influência da companhia Mitsubishi na superfície e a ascensão também do Shadowgarten nas sombras. A Alexa refletiu sobre o passado dela, mencionando vários acontecimentos que rolaram na Academia Midgar. Por exemplo, o sequestro dela que aconteceu lá na primeira temporada. Ela começou a questionar um pouquinho a compreensão do rei sobre os seus limites. O relato abordou uma evolução do culto dos diabolos ao longo dos anos e o impacto do Shadowgarten e a luta entre os dois. A história continuava explorando a relação entre Rose Oriana e também o reino de Oriana e o Jardim das Sombras. Só que ao mesmo tempo, depois do rei ter passado por isso tudo, ele acabou deixando a Alexa como escolha pessoal, cara. Ela ficou com incerteza sobre o destino do reino Midgar no final das contas. Mas beleza, era natural se pensar assim, considerando que o Jardim das Sombras contrabandeava alimentos. A lógica indicava que o reino de Oriana, pela sua vez, não tinha certas reservas alimentares muito abundantes. Uma situação possivelmente tinha sido orquestrada por quem? Shadow. E a Rose Oriana e o Shadow pareciam estar de alguma forma aí, ó, conectados nos seus movimentos. Porque, né, 666 tava lá no meio do Shadowgarten e ela virou a princesa do reino de Oriana justamente para ajudar os Shadowgarten ali. Eles já se conheciam, agora a Rose voltou a ser Rose. Então assim, recordando um pouquinho lá do Festival Bushin, também ficou muito claro que o Shadow ajudou a Rose a escapar e tinha relatos não confirmados de aparições ao lado lá deles. Só que a Rose Oriana, antes de ser considerada uma inimiga para eles, agora ela parecia ser aliada do Shadow. Eles tinham que botar isso em primeiro lugar. Mas apesar das restrições comerciais, o reino de Oriana ainda tinha alimentos o suficiente, algo que poderia ser explicado se o Shadowgarten tivesse envolvido no reabastecimento deles. Só que a sobrevivência do reino de Oriana era incerta, ninguém sabia se o reino ia conseguir evoluir e voltar ao que era, né? Principalmente depois do rombo que aconteceu lá. O culto planejava uma ação muito mais agressiva, despertando a própria Santa Igreja para lançar uma supressão herética nos bastidores ali, pressionando o reino de Midgar para poder enviar tropas, enquanto o Império de Velgata se movimentava influenciado pelo próprio culto. A aliança entre o culto e o Império de Velgata agora ameaçava o equilíbrio de todo o estabelecimento anterior e toda a intervenção do culto, tá ligado? Só que a princesa estava preocupada com o curso de todos esses eventos, o que ia rolar? Então ela foi lá e questionou o rei sobre os planos do reino de Midgar, e o rei começou a pensar sobre a difícil escolha e indicou que essa guerra era uma coisa que era iminente de acontecer. E assim que a neve derretesse, com o culto testando ali o posicionamento do reino entre eles e o Jardim das Sombras, o negócio ia fluir. O rei também começou a enfatizar a importância da escolha, que determinava o futuro do reino de Midgar. Depois de narrar toda essa história para Cristina, ela tomou um golinho de café e respirou muito profundamente, compreendendo toda a situação. A Alexa começou a explicar toda a determinação dela para seguir as suas próprias vontades, independente das opiniões do seu pai. E apesar de ser uma pessoa livre para agir do jeito que ela quiser, que ela desejar, a Alexa ainda assim pediu uma confidencialidade ali em relação à conversa, né, para ela não contar para ninguém. E a conversa mudou completamente de direção quando a Alexa de repente ficou mais inquieta, mencionando o cancelamento da visita para a Mansão Branca lá, né, no dia seguinte. E a Cristina concordou que eles deveriam fazer outra coisa. Na verdade, a ideia era pensar em mais estratégias e planejar mais, discutir os assuntos necessários para se acontecer. Porque também se eles fossem à la carte para lá, mano, podia acontecer qualquer coisa. Vai que elas fossem atacadas de repente. Então, de uma forma mais audaciosa, a Alexa afirmou o seguinte: ela vai ficar naquele local durante a noite para eles abordarem todas as questões pendentes. E a Cristina ficou surpresa, até ficou meio, né, questionou ali um pouquinho a decisão, só que a Alexa destacou a importância deles discutirem e planejarem, preocupada com a segurança de sair, por exemplo, à noite. A Cristina sugeriu providenciar uma carruagem escoltada quando entrava em contato com o castelo. A Alexa recusou essa ideia, enfatizando que é muito repentina essa decisão, não dá para elas simplesmente fazer isso, e ela considerava a situação com o Cid, por exemplo, e com a Kanade, que também ficariam ali muito perigosa. A Alexa então sugeriu compartilhar um quarto com eles, e a Cristina ficou no começo assim, ó, com o pé atrás, achando uma ideia meio rude, só que ela assegurou que tinha permissão do seu pai para fazer isso. Ignorando todas as objeções, então, a Alexa puxou a Cristina da cadeira, determinada a ver o quarto.
Agora, ela foi recebida com uma pergunta direta do Cid nessa hora, quando ela entrou no quarto. E diante do questionamento ali sobre a presença dela, o que ela estava fazendo ali, ela respondeu de uma maneira filosófica. Philosophate of Life. Citando a palavra de Natsumi Kafka, né, que estava mencionando o evento anterior que aconteceu. E o Cid ficou só mais confuso ainda. O cara é inteligente, mas pô, até certo ponto, né, cara? Acho que nem a gente entenderia. Mas beleza, a Alexa começou a falar mais claro, expressou seu desejo de ocupar a cama durante a noite, o que surpreendeu até a Cristina. Ignorando a preocupação ali da segurança noturna, a Alexa decidiu ficar e sugeriu que o Cid dormisse no chão. O cara é homem, pô, cavaleiro! Mais tarde, durante essa reunião para discutir o incidente do Jack o Estripador que tinha acontecido da noite passada, Alexa começou a questionar todos os detalhes que ela observou, várias manchas na sala. A conversa evoluiu para o roubo de um vaso valioso que tinha dentro da mansão. Uma obra de cerâmica do Da Vinci, tá ligado? Que era, na verdade, uma réplica, não era o oficial. A possibilidade da conexão entre o ladrão do vaso e o Jack Estripador foi discutida também. E também faz um pouco de sentido, né? A gente já falou. Cid gosta de bufunfa, cara, e se ele mete a mão em alguma coisa de valor, ele vai levar pra ele. É, lógico que ele ia se vestir de Jack e ia levar alguma coisinha. Mas beleza, essa investigação que eles tiveram ali de noite não levou a mais informação nenhuma além disso. A Cristina então conduziu o Cid, a Kanata e a Alexa para a área nobre da capital real em direção à Mansão Branca. Todas as residências ultra luxuosas lá ao redor eram todas avaliadas em bilhões de ienes, tá ligado? E a presença de celebridades era respirar celebridade ali, mano. Só tinha gente famosa na cidade. A Alexa estava com as olheiras especulando inutilmente ali, como todas as mensagens deixadas pelo Jack Estripador não ajudaram em porcaria nenhuma. Mas a Kanata estava agindo de uma forma mais suspeita, questionando se talvez o Jack Estripador tivesse escolhido o local errado. Será que ele ia agir de uma outra forma? Então assim, rolou uma troca de comentários desrespeitosos entre a Kanata e o Cid ali, e acabou que foi ponderado sobre usar a própria Alexa como um escudo para sobreviver. Enquanto a atmosfera ficava mais tensa, outra garota que apareceu foi a Delta, que se aproximou rapidinho ali, causando uma série de eventos confusos. O Cid usou um feitiço para diminuir a velocidade da Delta, mas acabou que ela estava na frente da Alexa, criando um mal entendido sobre a Delta ser uma espécie de escravo, e Alexa dirigiu um olhar penetrante pro Cid, mencionando a proibição de ter escravos homens-fera naquele mundo. Só que para evitar problemas, o Cid explicou que a Delta era mais como um animal de estimação para ele, tá? E um breve episódio de confronto aconteceu entre a Delta e a Alexa aí, só que o Cid conseguiu contornar a situação, e a Delta expressou seu desejo de bater na Alexa, mas ele explicou que isso era proibido, não faz isso, pelo amor de Deus. Então revelou que estava ali para encontrar com uma gata, a mando da Alpha, né, sugerindo uma missão em um certo espaço branco aí. Beleza. Aí a gente começa a entender que tem outra garota fera entrando na jogada, e o Cid concordou, enquanto a Delta afirmou ter sentido o cheiro dessa gata aí do Cid, indicando o início de uma nova busca. Nesse momento, o Cid percebeu uma mudança na atmosfera e se virou para encontrar Fi, uma garota besta sem fôlego naquele lugar, com os olhos azuis bonitões, orelhas, cauda, tudo preto e branco ali, lindo, maravilhoso. Ela era como se fosse um husky siberiano, tá ligado? Lembrava muito o husky siberiano. A Delta apresentou ela com orgulho como sua subordinada agora, e o Cid perguntou se Fi era conhecida da Delta. A Fi revelou que era realmente a subordinada da Delta agora, e a Delta e Fi começaram a interagir, com a Delta satisfeita por ter um subordinado, assim como a Zeta também tem lá os subordinados dela. Só que o Cid ficou mais surpreso ainda com essa revelação e questionou sobre a Fi, e a Delta explicou que a Fi estava ali para encontrar uma certa pessoa a pedido da Alpha, mencionando alguns espaços em branco dentro da missão. Então depois da explicação, a Fi se apresentou, brincou ali, demonstrou uma habilidade de olfato muito boa, né, ao lembrar do cheiro do Cid até, e ela ficou encantada por ser reconhecida pelo Cid e mostrou muito entusiasmo em ser chamada de uma forma adequada pelo seu mestre, né, porque consequentemente ela está sendo subordinada da Delta, ela é subordinada do Shadow também, né. Então a Delta e o Fi começaram a discutir um plano de dominação mundial, com a Fi mencionando que teria 10 mil filhos com o patrão como parte do plano. Ai, ai, mais uma pro harém do Cid, né, se ele tiver. Pena que ele não gosta de ninguém, mas no final ele até achou esse plano meio perturbador e sugeriu ela revisar essa parada toda mais tarde. Beleza, a Delta interrompeu essa conversa e revelou que a Fi estava numa missão para capturar uma gata, mas a Fi confessou ter alergia a gatos. E aí a Alexa se aproximou nesse momento, expressando uma certa impaciência. Foi quando a Delta e a Fi desapareceram rapidinho, porque elas não podiam ser vistas ali. E o Cid inventou uma desculpa aí para se juntar a Alexa e os outros no momento. Beleza, quando eles chegaram lá, o mordomo da mansão chamou o Conde White, informando sobre a presença da princesa Alexa nessa entrada na parte da frente da casa. O Conde ergueu os olhos, ficou surpreso com aquilo e começou a pensar, tipo, por que a princesa estava fazendo ali? E o mordomo explicou que ela desejava estar presente ali no momento do ataque do Jack Estripador.
Diante disso, o Conde White começou a suspirar e ficou preocupado com a situação. O que será que poderia acontecer? Ele até enfatizou que a princesa não tinha permissão para entrar no local, sugerindo que ela permanecesse fora do portão com todos os outros cavaleiros. Só que o mordomo concordou com a alternativa permitida pela condição da princesa, e depois dessa breve discussão, o Conde White começou a ficar meio aborrecido ali sobre a presença da princesa num momento tão movimentado do lugar, e aí se sentou na mesa redonda, onde as lâminas noturnas ali aguardavam, incluindo o próprio Conde. Aguardando pela ajuda oferecida então, o Conde White expressou um pouquinho de gratidão a todas as lâminas noturnas agora, e a conversa voltou para uma situação mais crítica que os lâminas noturnos estavam enfrentando, especialmente depois das mortes de alguns dos líderes importantes de lá, que foram derrotadíssimos pelo Jack Estripador. O Conde White começou a questionar sobre o paradeiro do Lord Darko Khan, sendo informado sobre todas as negociações contra a organização, porque ele também era um cara aí que não é flor que se cheire não. Mas os lâminas noturnas começaram a discutir as estratégias para lidar primeiro com o que estava acabando com cada um deles um por um, o Jack Estripador, enquanto o Conde White lamentava as mortes dos líderes, a possíveis fragilizações do grupo também. No entanto, eles estavam confiantes de que, com a ajuda dos espadachins mágicos que tinham sido convocados para poder defender a Casa Branca, seriam capazes de derrotar o Jack Estripador. Mal sabe eles, né? Bom, depois dessa discussão aí, o Conde recebeu a lista dos perfis dos lutadores que tinham sido contratados, e quando ele analisou essa lista aí, o cara, mostrou uma satisfação incrível com as habilidades dos espadachins reunidos. Os lâminas noturnas começaram a debater de uma forma mais alegre agora. Quem seria o oponente inicial do Jack Estripador? Quem vai bater de frente com ele lá pra poder derrotar ele? De tanta gente forte que tinha, os caras estavam contando vitórias já. Então eles se prepararam pro confronto com o Conde White, que ativou as barreiras mágicas, né, pra proteger a área também subterrânea que ele ia ficar, e os espadachins mágicos aguardavam lá na arena. Nessa hora, todos os lâminas noturnas, com as suas intenções claras, estavam prontas para enfrentar o Jack Estripador e mostraram todas as consequências de desafiar o seu grupo. Só que na escuridão de uma passagem subterrânea, Cristina, Alexa e Kanade começavam a avançar. A Alexa estava liderando aquilo tudo com confiança, explicando que ela suspeitava de uma área secreta dentro desse lugar. E a Cristina olhou preocupada para Kanade, que estava na retaguarda, que estava tremendo, com muito medo, e começou a falar sobre a Alexa sendo um escudo para elas. Enquanto discutiam sobre Cid, a Cristina revelou que a atenção dos lâminas noturnas estava voltada para o Jack Estripador. Só que eles não sabiam, na verdade, né, que o Jack Estripador já estava dentro da casa. A Kanade ficou entusiasmada, ficou aliviada, e a Alexa compartilhou o seu plano de se infiltrar na Mansão Branca durante a comoção causada pelo ataque do Jack Estripador, e a Cristina questionou um pouquinho a identidade do Cid nessa hora, levando elas a especular sobre o papel como um detetive infiltrado. Que na verdade ele não é o detetive, né? Ele é o assassino da parada. Tamo jogando Clue agora, tá ligado? No negócio. Ou melhor, tamo jogando detetive aqui. A Alexa estava confiante e identificou a entrada secreta na parede que tinha que ser encontrada e conduziu o grupo por um corredor todo empoeirado. A Kanade ficou preocupada, só que a Alexa estava um pouco cautelosa ali e tal, continuou entrando. E quando encontrou o beco sem saída, a Alexa percebeu uma parede diferente e a Kanade sugeriu uma certa abertura. Rastejando pelo espaço que era estreitíssimo, elas descobriram uma área subterrânea aonde os lâminas noturnas estavam reunidos. Observando algo, eles começaram a prestar atenção ali, que parecia que alguma coisa estava se desenrolando, só que aí nós terminamos o capítulo por aqui, cara. Pois é, eu sei que a ansiedade bate, mas por isso que eu falo pra você, fica comigo aqui. Você quer ver o ataque, quer ver a comoção do Jack Estripador agora? Acho que agora vai ser o maior massacre dele, né? Se ele realmente fizer o ataque ali. Será? Eu vou te contar no próximo vídeo. Então se inscreve aí, ativa o sininho e deixa o seu comentário. Se você tá curtindo Kage no Jitsurukusha Novel, esse volume 6 aqui, que tá simplesmente incrível, cara. Personagem mais brabo de todos, Jack Estripador. E agora eles estão querendo descobrir, será que ele vai ser desmascarado? Sendo Cid, ou melhor, sendo Shadow no final das contas? Porque normalmente o Cid faz isso, né? Quando ele tava lá como Mundane Man, ele se mostrou como Shadow. Quando ele tava lá como Hope também, o Suzuki Hope, ele se mostrou como Shadow. Agora ele pode chegar como Jack Estripador e se revelar como Shadow. Tudo pode acontecer, cara. Então vem comigo que eu vou estar trazendo toda semana pra vocês aqui coisa nova de Kage no Jitsurukusha até a gente acabar esse volume, tá? Vai ter capítulo novo até a gente acabar o volume junto. Então se inscreve, ativa o sininho e se prepara que logo logo tem mais. Vem com a gente. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração e eu te vejo na próxima. Valeu demais. Fui!